13 metros. Ficava onde? No prédio da Faria Lima, onde se encontrava o Banco Pactual, não recordo o número. Certo. Entre a JK e a Leopoldo. Aí nisso o Lúcio Funaro procura o senhor. No escritório. O escritório. E qual escritório seria? Na Jerônimo da Veiga, número 45, oitavo andar. Tá, Jerônimo da Veiga 45, oitavo andar. Perfeito. E como é que era esse escritório? Qual é a estrutura que o Lúcio tinha naquele momento? O Lúcio tinha uma estrutura que já vem de anos ali naquele escritório que eu já conheço. Então, uma secretária, né, chamada Regina, e tinha uma secretária backup, que hoje é a Tatiana, mas na época era outra, a Sandra. Uhum. E tem o José Carlos Batista, que é uma pessoa que já vem de anos, inclusive eu apresentei a ele. Uhum. E o José Rildo, que faz serviços gerais. Ele já tinha isso naquela época? Essa estrutura? Ele já tem há anos uma estrutura dessa. Tá, e qual foi a lógica dos senhores mudarem para fazer essa parceria com o Lúcio? Qual que era a proposta dele? A primeira proposta, ele ofereceu que para nos conhecermos e que se surgisse algumas operações em comum, que ele ia usar para fazer contas, para operações financeiras, e que queria ficar sócio do nosso fundo Actaine. Uhum. E para isso cedeu no papel timbrado, falado por ele, escrito pelo Fábio, pequenas PCHs. Em troca de a gente trabalhar lá e ele fazer parte do nosso fundo. E no segundo momento veio ele emplacar o Fábio no cargo público. Tá, perfeito. Nesse período, então, de 2009 a 12, né? Na verdade, perdão, esse momento que ele emplacou o Fábio, quando foi exatamente isso? Final de 2009 e começo de 2010. 2010. O senhor talvez queira consultar os seus papéis de trabalho? Né? Por favor, sim. Só registrando também o Dr. Jorge Delman, que acompanha o senhor Alexandre, também tem o direito de precisar fazer alguma intervenção, né? Assim como sim. O Dr. Walter Timbó. Sim, está confirmado no texto de 2010. 2010. No final de 2009 nós estávamos lá. Mas assumiu em 2010. 10 ou 11 talvez, seria isso? 10. 10? Tá. Tá, perfeito. Mas se houver algum problema de data, o senhor depois pode vir a corrigir os materiais. Não, sim, claro, porque guardar todas as datas, bastante data para ser recordado. Tá, e desse começo que vocês começaram a trabalhar junto, até o Fábio sair, né? O senhor acompanhou também qual era o dia a dia do Lúcio? Sim. Algumas pessoas de relevância que o senhor conhecia? Sim. Pessoas politicamente expostas, ou grandes empresários que o senhor presenciou serem clientes do Lúcio? Sim. Quais pessoas? Por diversas vezes, o senhor Joésley Batista, o senhor Henrique Constantino, a família Bertin, um deles tinha um posto dentro de trabalho dentro do escritório, Fernando Bertin, vulgo Manteiga, o senhor Natalino Bertin, Mazinho Bertin, uma pessoa de nome Tocura, não sei, de sobrenome. Tocura mexe com boi, com frigorífico, é isso? Fazenda, frigorífico? O Lúcio ele vendeu um frigorífico pro JF. Entendi. Não posso afirmar, mas é uma pessoa que conviveu bastante lá dentro. Certo. Você chegou a ver Carlos Magalhães, um deputado. Quem é Carlos Magalhães? Da onde que ele é? Carlos Magalhães é de Minas Gerais, é um deputado de Minas Gerais. É estadual? Eu não sei precisar
precisar se ele é federal ou estadual, mas eu sei dizer que ele é deputado. Sou deputado Adriano Mussi, Aham. da Ginarras, Eduardo Montanha de Assunção, você ouviu lá? diversas vezes, Certo. Wesley Batista, chegou a ver? algumas vezes. Wesley Batista também. Estivemos jantando junto na casa do Sr. Lúcio junto, Certo. com o seu Evaldo Linsky e Alexandre Geita. O Delcídio do Amaral também? Delcídio do Amaral também. Tá, essas pessoas todas eram relacionamento do Lúcio ou só teve relacionamento com essas pessoas antes do Lúcio? Relacionamento do Lúcio. Do Lúcio. Algumas pessoas eu conheço de mídia, mas pessoalmente... O senhor sabe dizer como que o Lúcio chegou a conhecer essas pessoas? Algumas usando até o próprio nome da Caixa para facilitar operações. Quais, por exemplo, pessoas ele alcançou dessa forma? O Joás Batista é uma delas. É. Como ele conheceu o Wesley? Eu acredito que seja através do Bertinho, é o que ele me falou. Do Bertin. E como ele conheceu o Bertin? O Bertin, quando eu estava no escritório, ele já conhecia. Eu já vi lá, teve o Fernando Cavendish diversas vezes. Os dois filhos, um do Bertin e o do Valdemar da Costa Neto, acho que também já foram estagiários do Sr. Lúcio Claro. Então o Bertin, ele, quando eu cheguei no escritório, ele já tinha um relacionamento com eles. Então, anteriormente, a 2009. Dessas pessoas, o senhor sabe dizer se essas pessoas que o senhor mencionou, se elas conheciam as atividades ilícitas do senhor Lúcio Funaro? Acredito que todas. Todas conheciam? Por que o senhor acredita nisso? Porque o Lúcio já veio de um histórico e na verdade o Lúcio cobrava pelos serviços prestados. Como ele próprio disse no jornal, uma reportagem, aqui não é 0800, é 0900. Então, a cada operação ele não fazia nada de graça. Mas essas pessoas sabiam que parte do recurso que ele arrecadava, ele repassava para agentes públicos? Sim. Você acredita que todas essas pessoas sabiam? Sem exceção, pois ele falava abertamente que tinha um custo político. Perfeito. Zeca Oliveira, do grupo BVA, ouviu lá também? Sabe do contato dele com o seu Lúcio? Na verdade, o Zeca Oliveira não é do BVA. Perdão, é do Benito Mello. Isso. É um erro material aqui no nosso... Na verdade, exatamente. Sem problema. O Zeca Oliveira, até então nunca tinha ouvido falar. Ele era presidente do BNY Mello. E o Lúcio estava tentando reativar o offshore que ele tem, que chama Global Trend, assim. E ele disse que era para ficar tranquilo, que se não abrisse em algum lugar, ele ia abrir no BNY Mello, porque o Zeca Oliveira me devia vários favores. Favores relacionados a postales ou ao quê? Segundo o Lúcio, ele tem um dossiê que sabe das operações que o Zeca fazia com postales. Ou seja, ele forçou o Zeca a abrir o cadastro na BNY Mello. Perfeito. E do grupo BVA? Alguém do grupo BVA? Sim, o Ivo Lodo frequentemente ia ao escritório, além de uma outra pessoa que depois fizeram uma operação chamada Marcos, mas eu não sei o sobrenome. E eles todos iam também ao escritório do Lúcio? Sim, até me recordo de uma pessoa que ele começou até a namorar, acho que foi uma viagem para fora, chamada Thaís Brescia. Quem é essa? Foi uma namorada que o Lúcio teve. E era do BVA? Era do BVA na época, então ele tinha um relacionamento próximo, chamado
que eu acredito que tenha ido para sambar numa viagem. Eu me recordo que na época foram alguns empresários, o Fábio e o Lúcio. Certo. Eu vou mencionar algumas pessoas também, só para o senhor me relatar sobre como conhece, o que elas faziam e do relacionamento deles com o Lúcio Funari. José Carlos Batista. José Carlos Batista, fui eu que apresentei ao Lúcio. Ele trabalhava com uma pessoa chamada Francisco, na corretora imobiliária, e ele atendia algumas pessoas que atendiam fundações. Ele atendia o mercado público, né? Ele era um corretor. E na época o José Carlos Batista, descontente com o trabalho, com a questão financeira, vislumbrou no Lúcio uma oportunidade melhor. E foi trabalhar com o Lúcio. E ele trabalhava com o quê? O que ele fazia com o Lúcio? Ele faz tudo do Lúcio. Então ele se envolveu na primeira operação lá no mensalão, público, jornais. Ele chegava a fazer entrega de dinheiros também? Entrega de recursos? Tudo. Entrega de dinheiro. Colocou o nome do José Carlos Batista nas empresas. E não sabe, o José Carlos Batista tentou se desvincular, mas estava tão dentro da situação que permanece até hoje com o Lúcio. E o Sérgio Guaraciaba? Também é uma pessoa que trabalhava numa corretora, foi de banco, trabalhou no Citibank, trabalhou em outra corretora. E eu apresentei ao Lúcio. E o Sérgio assumiu as operações desse fundo global, onde o fundo global, dos anos em que o Sérgio esteve à frente do fundo, era um fundo extremamente ativo. Ele era um fundo atuante, possivelmente com vários clientes dentro dele. Porque ele usava uma corretora chamada Laeta e corretoras de terceiros também. Certo. O senhor José Carlos Grubizich chegou a ver essa pessoa? José Carlos Grubizich chegou a ver no escritório do Lúcio? Não. Não sei. Não sabe dizer, tá. José Férez Merrey Neto. Outra pessoa que trabalhou comigo na corretora imobiliária. Tá vendo assim, os contatos do Lúcio são elos, como eu falei no começo. Quando a gente se conheceu, eu apresentei a ele e viraram pessoas de confiança do Lúcio. A Regina, secretária do